Abri meus lábios, ó Senhor, e a minha boca anunciará os vossos louvores. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, estamos agora com vocês no programa Vivendo a Palavra. Comecemos pedindo a presença de nossa Mãe Maria Santíssima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Iniciemos com o nosso ato de contrição. Ó Deus, sois o amparo dos que em vós esperam e, sem vosso auxílio, ninguém é forte, ninguém é santo. Redobrai de amor para conosco, para que, conduzidos por vós, possamos abraçar os bens que não passam. Amém. Durante toda essa semana, vamos pedir a graça de ser testemunha alegre e fiel de Jesus Cristo ressuscitado. Pela nossa fé na ressurreição, todos somos desafiados a construir um mundo de justiça, de misericórdia e de fidelidade. É Jesus que nos anima e fala para cada um de nós: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Que Deus nos dê a sua graça e a sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós. Que na terra se conheça o seu caminho e a sua salvação entre os povos. Senhor, dai-nos a graça de seguir caminhos que transformam a nossa vida. Mas para isso vamos invocar o Espírito Santo. Clamemos a Deus: Espírito de Deus que esteja conosco. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Momento da Palavra de Deus. Hoje, quem prega para nós, no nosso programa, é o nosso irmão Chester Vaz. Ele prega sobre a palavra que está no Evangelho de São Mateus, no capítulo 13. Olá, meu irmão, minha irmã. É uma alegria, mais uma vez, estar aqui com você no programa Vivendo a Palavra. E eu te convido, neste momento, a pegar a sua Bíblia e abrir comigo no Evangelho de São Mateus, no capítulo 13. Nós vamos ver duas passagens onde Jesus nos fala do reino de Deus. Nos fala desse reino que ele veio anunciar, que ele veio trazer, que ele veio colocar para que nós pudéssemos, como filhos amados do Pai, caminharmos então para que nós pudéssemos depois sermos coroados para esse reino eterno. E eu te convido a abrir a sua palavra. Pega comigo aí no Evangelho de São Mateus, no capítulo 13, no versículos de 31 e seguintes. Nos diz assim então: em seguida, propôs-lhe outra parábola. O reino dos céus é comparado a um grão de mostarda, que um homem toma e semeia em seu campo. É esta a menor de todas as sementes, mas quando cresce, torna-se um arbusto maior que todas as hortaliças, de sorte que até os pássaros vêm aninhar-se em seus ramos. Disse-lhes por fim esta outra parábola: o reino dos céus é comparado ao fermento que uma mulher toma e mistura em 3 medidas de farinha e que faz fermentar toda a massa. Tudo isso disse Jesus à multidão em forma de parábola. De outro modo não lhes falava, para que se cumprisse a profecia: abrirei a boca para ensinar em parábolas, revelarei coisas ocultas desde a criação. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, neste momento então a palavra de Deus nos leva a questionarmos como nós estamos vivendo, como nós estamos entendendo, como nós estamos vendo o reino de Deus em nossas vidas. A semente da mostarda, a menor das sementes, muito pequena. Tanto é que, outra palavra, Jesus nos fala que se nós tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós falaríamos para que uma montanha mudasse de lugar e ela mudaria.
porque é a menor das sementes e, acima de tudo, ela, como sendo a menor das sementes, ela se torna a maior das hortaliças, onde até os pássaros podem aninhar-se nela. Então ela é maior do que um pé de alface, do que um pé de couve, do que um pé de agrião. Ela é maior do que todas as hortaliças. E, acima de tudo, ela nos leva a entendermos que o reino de Deus, ele começa na sua igreja na simplicidade. E ele vai se avolumando, ele vai crescendo. E nós, como filhos, temos que estar dentro desse contexto. Nós temos que entender que as coisas de Deus são simples. As coisas de Deus se fazem simples. O reino de Deus nos foi colocado de forma simples, de forma humilde, trazida por esse mestre, por esse Senhor das nossas vidas. Por isso, eu te convido para que nós possamos entender, através da palavra, que o reino de Deus já está no meio de nós. Ele já está inserido no contexto de nossas vidas. Nós é que temos que percebê-lo no meio das nossas ações, no meio das nossas atitudes, no meio do nosso convívio social. Entendemos que o reino de Deus já está aí no meio de nós, na sua simplicidade, na sua forma humilde de ser e de estar. Mas que nós possamos percebê-lo, que ele é pequeno como um grão de mostarda, mas que, acima de tudo, ele tem que estar no meio de nós, como que um fermento que foi lançado à massa e que vai fazer com que essa massa ela aumente, fazer com que essa massa produza, acima de tudo, tudo aquilo que precisa para que o Evangelho possa nos levar a uma transformação interior. Por isso, esse fermento na massa é a transformação que o Evangelho faz em nossas vidas. Aceite, meu irmão, viva como filho de Deus esse verdadeiro reino que já está e foi trazido por Jesus para o meio de nós. Que esse Evangelho, então, nos converta, nos leva a dar passos de conversão, para vivermos o reino de Deus já aqui nessa terra, no meio de nós. Fecha seus olhos, deixa com que essa palavra caia no seu coração e que produza frutos 100 por 1. Vem, Senhor, vem agora tocar os nossos corações. Pela palavra do Teu Evangelho, venha nos dar a graça de, como Teus filhos, vivermos o Teu reino aqui de forma já renovada, restaurada e convertida para o Seu amor. Amém, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Chester, pela sua palavra, e que o reino de Deus possa estar no meio de nós, com o fermento, que esse Evangelho transforme o coração de cada um de nós, que sejamos abertos a esse reino maravilhoso de Deus que está no meio de nós. Vamos para aquele momento interativo. Mande para nós o seu e-mail, conte uma historinha, encaminhe uma historinha para nós, faça a sua pergunta, encaminhando tudo para programa vivendoapalavra@gmail.com. Vamos para a pergunta de hoje. A pergunta de hoje é da nossa irmã Vera Lúcia, lá do Conjunto Itatiaia 1. A Vera nos pergunta: o que significa a palavra Eucaristia? Vera, a palavra Eucaristia vem do grego e quer dizer ação de graças. O Catecismo da Igreja Católica, no número 1407, diz o seguinte: Eucaristia é o coração e o ápice da vida da Igreja, pois nela Cristo associa sua Igreja e todos os seus membros, seu sacrifício de louvor e de ação de graças, oferecendo uma vez por todas na cruz a seu Pai. Pelo seu sacrifício, ele derrama as graças da salvação sobre o seu corpo, que é a Igreja. Então, Eucaristia é aquele ponto central da nossa fé, a ação de graças que celebramos naquele momento que Jesus se oferece por nós na cruz ao Pai. Então, está aí, 1407 é a fonte desse conceito do que é Eucaristia, dessa definição de Eucaristia. 1407, do Catecismo da Igreja Católica. Rezemos com Santo Ismael. O Senhor te resguardará de todo mal. O sol não te molestará durante o dia, nem a lua durante a noite. O Senhor guardará os teus passos agora e para todo sempre. Amém. Porque todos nós podemos ser santos.
Vamos à nossa história de hoje. É sobre o guardião das águas. Conta-se que tinha um povoado, uma cidadezinha, no pé de uma montanha, e essa cidade era irrigada. A água trazida dela vinha de uma nascente lá da montanha. E essa nascente nascia no meio da mata, lá no alto da montanha, e a água corria e abastecia toda a cidade, o povoadozinho, uma cidade pequena. E para isso, tinha um senhor, uma pessoa velha, que há mais de 30 anos cuidava dessas águas. Ele morava lá em cima e todo dia ele ia lá e tirava as folhas que caía perto da nascente para limpar ali. Ele colhia as folhas, pegava uma varinha, espetava, tirava as folhas. Isso era o serviço dele, guardar aquelas águas ali para que não caísse muita folha, muito mato. De repente mudou a administração, assumiu um prefeito novo e falou: mas esse cara ganha esse salário só para isso? Não, vou cortar isso, depois a gente faz o serviço. E dispensou o guardião das águas, ele era um funcionário só daquilo. E no início tudo bem. Quando passou 2, 3 meses, a água começou a diminuir, começou vindo uma cor mais escura, já não foi dando, começou a faltar na cidade, o povo começou a reclamar: o que está acontecendo? Está faltando água, a água não está sendo suficiente. Foram olhar, o que aconteceu? A nascente estava toda tomada de folhas, a canalização estava entupida, já não estava vindo mais água, deu um trabalho, tiveram que tirar tudo. Perceberam que aquela pessoa era indispensável, parece que fazia uma coisa simples, mas indispensável para que a cidade toda tivesse água. Então retornaram e contrataram novamente, retornaram ele ao serviço dele, que ele continuasse ali guardando as águas. Então muitas vezes fica para nós. Às vezes você acha que faz uma coisa insignificante, que é um serviço fácil de fazer, mas talvez imprescindível para muitas pessoas. Então guarde bem esta mensagem. O que você faz, por menor que seja, tem um valor muito grande, e se deixar de fazer, lá na frente pode ter consequências ruins para você e para outras pessoas. Que Deus te abençoe. Salvai-nos, Senhor, quando velamos, guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com Cristo, nosso corpo repouse em sua paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.